Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já a gente já pede desculpa se emocionar. É involuntário, tá? Por tudo que nós somos gratos a Deus por esses últimos dias, esse último mês. Por que não dizer por essa gravidez toda, pelo que Ele tem feito nas nossas vidas, pelo que temos presenciado, sentido, vivido, visto, aquilo que o Senhor fez e o quanto o Senhor é bom. Muitas vezes a gente fala, Deus é bom, mas a gente talvez não tenha sentido ainda a bondade de Deus penetrando no nosso coração. O cuidado de Deus ali com a sua mão, segurando a nossa mão e dizendo, eu sou contigo, fica firme, porque isso a gente sentiu durante esse período, que nós vamos relatar aqui para a amada igreja. Eu quero só que bote um versículo, livro, Salmo 126, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos felizes. Porque o Senhor fez mais do que grandes coisas. Eu quero falar hoje nesse culto da família, a respeito desse testemunho sobre a nossa família, na vida do Mateus. O propósito desse testemunho é glorificar o nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, e ainda aumentar a fé da igreja, para que você cada dia mais solidifique a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. E também queremos testemunhar o poder da oração da igreja. Muitas vezes a gente não atenta para isso, mas quando a igreja se une num propósito em oração, move a mão de Deus. Creia nisso. Quantas e quantas vezes nós recebemos oração de alguns irmãos pelo celular, outras igrejas com qual a gente tem amizades, também os irmãos estavam orando, ou as pessoas lá da igreja do colégio da Viviane também estavam orando. Então a oração da igreja move a mão de Deus. Nunca duvide quando a igreja se levanta em oração que Deus não vai agir, porque Deus vai agir. Então isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. E no culto da família, falar de família, irmão, nós sabemos que família não é um propósito nosso. Eu já falei aqui muitas e muitas vezes que família não nasceu no coração de Adão, muito pelo contrário, família nasceu no coração de Deus. Então, primeiramente, nós temos que entender que o Senhor, Ele é o autor da família, foi Ele que instituiu a família. Essa família que muitas pessoas tentam deturpar, tentam destruir. A cada dia nós vemos coisas que são já feitas, leis e tantos projetos contra a família. Essa família patriarcal composta por um pai, uma mãe e seus filhos. Isso é a família que deu origem até às pessoas que hoje querem destruir a família. Eles passaram por esse processo, eles tiveram uma mãe, tiveram um pai, e hoje muitos deles inventam leis, criam leis para destruir a sua própria origem. E na família composta por pai, mãe e filhos, existe uma coisa chamada amor. Você que está aqui nesta noite, que ainda tem o privilégio de ter o seu pai e a sua mãe presente nas suas vidas, você que é filho, nunca duvide do amor dos seus pais. Você não tem ideia do amor do seu pai e da sua mãe por você. Eu não sei qual é o nível de amizade que você tem com seus pais, mas nunca duvide do amor deles. Nunca duvide do que eles fizeram para criar você, das lutas que eles passaram para lhe dar a vida, para lhe sustentar. Quantas e quantas noites mal dormidas o seu pai e a sua mãe passou ali perto do seu berço, olhando para você, lhe dando de comida ali, não dormindo direito, que é o que a gente está fazendo ultimamente. Nunca duvide disso, porque eu entendo que se os filhos
Se os filhos entendessem o amor dos pais, nós teríamos uma sociedade melhor, nós teríamos famílias com relacionamentos melhores. E nesses dias que a gente passou ali, a gente viu tantos pais, como nós estávamos, lutando pela vida dos seus filhos, orando, chorando, sentindo dores ali, angústia, sofrimento pelos seus filhos, estar numa UTI. Falando de nós, ano passado, era o último ano que a gente estava planejando não, a gente já tinha decidido assim, vínhamos postergando já há alguns anos um segundo filho, tendo em vista da dificuldade que é criar um filho, educar um filho, encaminhar um filho, principalmente encaminhar um filho no caminho do Senhor, porque o mundo ele é ensinar um filho aqui, e o mundo lá fora tenta destruir aquilo que a gente ensinou. Então, essa dificuldade, tudo isso, a gente estava bastante pensativo em relação a um segundo filho. E tínhamos decidido já no finalzinho do ano que 2022 seria ali o ano final, a gente não ia mais tocar nesse assunto, falar sobre isso, e muito menos tentar uma outra gestação. Mas a gente sempre entende que os planos de Deus, eles não são nossos planos. Os planos do Senhor, os pensamentos do Senhor, os sonhos do Senhor, não são os nossos. E em novembro para dezembro, a gente já tinha desistido disso. Tínhamos muitos planos para 2023, que não incluíam uma gravidez, uma gestação. Mas o Senhor, Ele tem os seus planos, Ele tem a sua forma de agir. E no dia 24 de dezembro do ano passado, no Natal, a gente descobriu que ela estava gestante. Então, o Mateus ele já começa sendo um presente de Natal para nós. À tarde do dia 24 de dezembro, nós fomos confirmá-la no exame de sangue no hospital, e verdadeiramente estava com 4 semanas de gestação. E eu lembro que, quando a gente chegou em casa, do hospital, chamei a Lívia, e a gente fez uma oração por aquele ser que ainda não tinha nenhuma forma, era uma bolinha ali, e a gente entregou nas mãos do Senhor, do primeiro ao último dia dessa gestação, que o Senhor tomasse conta daquilo, desse filho que estava ali sendo gerado, que o Senhor nos abençoasse, nos desse força, e que isso era um projeto dele, mais dele do que nosso, que o Senhor viesse tomar de conta dessa criança desde aquele momento, até o nascimento, até a sua fase de infância, até a sua vida inteira. E nós, como família, fizemos essa oração, entregamos ali essa gestação na mão do Senhor, e ficamos ansiosos, como todo pai, né, irmãos? O período todo da gestação, as ansiedades de como ia ser, das dificuldades, tendo em vista que eu e a Viviane, nós somos fator RH diferentes. Ela é um fator RH negativo, eu sou fator RH positivo, né? Nosso tipo sanguíneo é A e O, e isso não interfere. O que interfere mesmo na situação que a gente vai contar é a questão do fator RH. E, por isso, os pais que são fator RH diferente, eles têm que ter um cuidado na gestação do segundo filho. E, para isso, a mãe, ela toma uma vacina logo após o parto do primeiro filho, para que o segundo não venha sofrer as consequências que o Mateus sofreu. E você pergunta, a Viviane não tomou? Tomou, irmãos. Ela tomou uma vacina, mas como a Lívia já tem 13 anos, ninguém sabe se é o tempo que a vacina perdeu o efeito, e nem os médicos sabem responder sobre isso. E ela também não poderia tomar uma vacina antes de engravidar, poderia tomar durante a gestação, mas tinha um período para tomar. E ela isoimunizou, como diz na medicina, antes desse período para tomar essa vacina. E essa foi uma grande questão da gravidez dela. E ela vai falar um pouco aqui sobre essa parte da gravidez, que compete mais a ela do que a mim, né? Mas foi uma luta que ainda estamos vencendo, né? Porque sabemos que o Senhor há de concluir toda a boa obra que Ele começou na nossa vida e na vida do Mateus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Primeiramente, eu quero... Não sei se eu vou conseguir falar, irmãos, mas eu vou tentar.
Eu quero agradecer aos meus irmãos pelas mensagens recebidas, pelo apoio. Acho que está falhando. Muitas vezes eu não respondi assim de imediato, porque aonde a gente estava, que era na UTI, não podia estar com o celular. Então, por isso, infelizmente, eu não podia responder ali, porque eu queria estar sempre ali perto do meu filho. Mas, assim, eu agradeço muito todas as mensagens recebidas, todas as orações. Eu não tinha a mínima condições de falar no grupo, como o Denise falou. Mas, assim, eu via ali as mensagens dos irmãos, eu chorava, eu me alegrava, porque eu sabia que o Senhor, Ele estava no controle de todas as coisas, e o Senhor tem cuidado e guardado a nossa família para a glória do nome dEle. Falando da minha gestação, no início, muita alegria, muito feliz. Como ele falou, não foi algo planejado, mas o Senhor nos presenteou com a vida do Mateus, porque ele é um presente na nossa vida. O nome dele já estava escolhido há muito tempo. Antes da Lívia nascer, o nome dele já tinha sido escolhido. Então, foi bem simples. Quando a gente soube que era um menino, vai ser Mateus, porque o nome já estava escolhido. E Mateus significa justamente isso, presente de Deus. Então, ele é um presente de Deus para as nossas vidas, como a Lívia também é um presente para as nossas vidas. E a gestação no início foi tranquila, ficamos super felizes, mas a partir das 22 semanas, eu isoimunizei, como ele falou. O que é isso, irmão? Meu corpo, ele estava reagindo, estava gerando anticorpos para destruir o fator RH positivo. Como eu sou negativa e no meu ventre estava um fator RH positivo, o que acontece? O meu corpo vai gerar anticorpos para destruir, certo? E era o que começou a acontecer. Para a glória de Deus, nos exames, inicialmente, quando começou ali um acompanhamento perto, semanalmente, nós estávamos sendo acompanhados, por conta que tinha um pico sistólico que dava para saber se a criança estava com anemia dentro da barriga. Se caso a criança estivesse com anemia, o que ia acontecer? Eu tinha que fazer uma transfusão no bebê dentro do meu ventre, né? Então, seria algo assim invasivo, que poderia acontecer um aborto, poderia acontecer de a criança nascer prematura, né? Então, todos esses fatores poderiam acontecer se tivesse feito isso. Mas eu creio assim, que o Senhor, Ele é bom em todo o tempo, e mesmo os médicos acompanhando semanalmente, dizia em todas as ultrassons que a gente fazia que o bebê não tinha anemia, estava tudo bem. Não tinha anemia, não apresentava nenhuma anemia em nenhum momento, irmãos. Todos os exames lá mostram de ultrassom que eu fiz, toda semana eu fazia ultrassom para saber se o bebê estava com anemia. Porque se ele estivesse com anemia, eu tinha que fazer justamente essa transfusão uterina, dentro do útero. Mas em todos esses exames mostrava lá sem anemia, sem anemia, sem anemia, sem anemia. Mas o que acontece? Mesmo os exames mostrando que não tinha anemia, o Mateus nasceu com anemia. Mas eu vejo o agir de Deus. Porque assim, irmãos, se eu tivesse feito, né, essa transfusão, será que ele tinha resistido? Será que hoje ele estaria aqui? Então, assim, tudo que acontece na nossa vida, nós temos que ver a mão do Senhor, o lado bom. Nós não podemos focar nas coisas ruins, nós temos que focar naquilo que é bom. E o Senhor, Ele tem o melhor para nós. Eu creio assim, sempre, sempre, tudo coopera para aqueles que amam o Senhor. Então, tudo ali estava cooperando para que o Mateus viesse a este mundo. E assim, esse acompanhamento foi, a gente, toda vez, irmãos, que a gente ia ali para o Eugênia Pinheiro fazer essa ultrassom, era uma aflição, porque a gente não sabia o que ia
acontecer, se ia estar com anemia ou se não ia. Então, sempre era uma aflição. Então, toda semana a gente ficava aflito, sem saber o que ia acontecer quando chegar lá e ver. Quando ela falava que não tinha, a gente, ai meu Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque não tem. Mas era uma aflição que a gente passava. E toda vez que eu ia ali para o Eugênio Pinheiro, junto com ele, eu olhava para o céu, eu via ali as maravilhas de Deus, e eu disse, Senhor, às vezes a gente não para ver as tuas maravilhas, aquilo que o Senhor faz, porque a gente ia bem cedinho, e a gente olhava ali o céu tão limpo, o sol nascendo, sabe? Eu disse assim, Senhor, por que a gente não para assim um tempo para ver as tuas maravilhas? Porque muitas vezes a gente está naquela correria do dia a dia e a gente não para ver as maravilhas e as grandezas do Senhor. E o Senhor nos permitiu nessas viagens ver tudo isso que o Senhor fez, né, por nós. E assim, foi uma luta constante dentro da minha barriga, né, o Mateus, mas o Senhor, ele deu vitória. E o Mateus, ele nasceu um pouquinho antes do tempo, né? Estava marcado para ele nascer com 37 semanas, e com 36 semanas e 4 dias, o Mateus quis vir ao mundo. Ele não quis esperar as 37 semanas. Então, uns dias antes, ele decidiu nascer. Né? Então, assim, eu estava programada a fazer uma cesárea, né? Já estava marcada, ia ser no domingo, tudo direitinho, programado, mas, como eu disse, isso é os nossos planos, né? Mas os planos de Deus são diferentes dos nossos. E no dia 27 de julho, o Mateus quis vir ao mundo, né, de parto normal, irmão, coisa que eu não imaginava ter, viu? Foi algo assim, surpresa. Então, no dia 26, eu comecei a sentir dores, e eu não sabia que ele já queria vir, né? Eu pensei que era normal sentir, né, algumas contrações antes. E sentia, no dia 26, na madrugada, senti, no dia 27, meu filho, não está certo não, isso tem alguma coisa errada. A gente foi no Ana Lima, chegamos no Ana Lima, o médico botou lá uns aparelhos na minha barriga para ver, como é o nome? As contrações, né? O tempo das contrações, estava muito ativa para ter o bebê, né? Pronto, ele disse que não estava só um pouquinho, não, se você continuar sentindo, você retorna, tudo bem. Quando eu só foi chegar em casa, cheguei em casa e começou a apertar, eu disse, Senhor, misericórdia, misericórdia, meu filho, eu não aguento não, vamos ter que voltar. E a gente foi de Uber, irmão, motorista, eu dentro desse carro, ali, sabe, toda assim, com muitas dores, e o motorista ali, eu acho que ele nem olhava nem para o lado. E ele ainda deu, para mim foi a eternidade, a viagem, viu? Que eu queria chegar logo lá. Mas aí, irmãos, para a glória de Deus, que eu cheguei lá, fui bem atendida, graças a Deus. Já de imediato eu agradeço aqui a Rosane, que deu todo um suporte. Glória a Deus pela vida dessa mulher de Deus ali, que nos abençoou grandemente. A Letícia também, que também estava ali junto, perguntando, falando. E quando eu cheguei ali no Eugênio Pinheiro, eu fui logo atendida, já veio a supervisora falar comigo, porque a Rosane já tinha conversado com ela, né? Veio falar comigo, me dando toda aquela assistência. E aí fui para a sala do médico, de imediato, assistindo 12, e passei na frente assim, de um monte de gestante, e a gestante olhando assim para mim, tudo assustada. Mas eu não estava em desespero não, viu, irmãos? Eu falo assim, mas é porque eu estava sentindo dor assim mesmo, e elas perceberam isso, né? Então, eu cheguei na sala do médico, de imediato ele mandou logo subir, porque ele disse que eu já estava bem pertinho de ter, já estava com 9 centímetros. Minha filha, você já está com 9 centímetros, chama logo com urgência, e eu subi logo direto. Eu disse, meu Deus, já tudo isso, não tinha acontecido nada, irmãos. Nada assim, né, que a bolsa estourou, alguma coisa assim, nada disso tinha acontecido. E ali o Mateus nasceu, para a glória de Deus. Foi um momento assim maravilhoso. Confesso para os irmãos que eu acho que um parto normal, você sente mais emoção do que uma cesárea, porque você está ali sentindo, querendo ver o seu filho, e quando ele sai ali e coloca ele nos seus braços, é uma alegria muito grande.
eu peguei o Mateus nesse dia, do dia 27. Depois desse dia, eu fui pegar o Mateus muito depois de uns 6 dias, eu acho, depois foi que eu fui pegar o Mateus nos meus braços. Então, para mim, aquele momento foi muito importante de ter o meu filho ali nos meus braços, porque a gestação já foi difícil. E quando ele estava ali nos meus braços, eu, Senhor, muito obrigado, porque ele está aqui. E eu quero agradecer também ao meu esposo que eu tenho. Porque me acompanhou em todo esse processo, ele assistiu, viu, irmãos, o parto? Estava lá, Eu tirei coragem. Estava lá me dando apoio, bora, meu filho, bora. O médico, olha aqui, nascendo. Irmãos, e assim, é um monte de gente assistindo, viu? O médico, vamos lá, meu filho, vamos lá. Todo empolgado e você lá, sabe? Mas é assim mesmo. E ele aqui, vamos, meu filho, vamos, vai dar certo. Mas ele estava ali, graças a Deus que era ele. Por isso que eu digo, Deus faz as coisas bem direitinho. Porque se fosse a minha mãe ali comigo, irmãos, eu acho que era dor nervosa, ela e eu. Então, ele já ia assistir o parto de cesárea, e ele não queria, viu? Ele já estava meio assim de assistir o cesárea, e ele assistiu o normal. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, eu agradeço muito, porque ele ficou do meu lado todo o tempo, né, para a glória de Deus, do meu lado, do lado do nosso filho, dando todo o apoio, todo o suporte. E eu agradeço a Deus pelo marido que ele tem me dado. E agora ele vai falar um pouquinho da UTI, porque senão o tempo passa e não dá tempo concluir. Pois é, irmão, depois de todas essas coisas que ela falou aí, né? Essas surpresas que a vida nos presentia, que Deus, ele tem as formas dele agir. O Mateus, ele nasceu, ficou ali no quarto com a gente, na observação. E depois o médico, o pediatra que fica nessa parte de partos, ele veio ver o Mateus e fazer uma avaliação 2 horas, 3 horas depois. E ele chegou ali e ficou olhando para o Mateus no berço, olhava e pediu para eu marcar 1 minuto no relógio e ficou olhando para o Mateus, ele estava contando as frequências respiratórias. E ele disse, pai, a gente vai mandar ele para a UTI por conta que ele está um pouquinho cansado. E tudo bem. Cansaço para uma criança que nasceu um pouquinho antes do tempo é normal. Porque para nós, como ela falou, o Mateus não tinha anemia. Como os exames davam tudo certo, o que é que tinha na nossa mente? Ele vai nascer e vem para casa. Ele vai ficar um tempinho ali, 1 dia ou 2 na UTI para respirar melhor, mas vem para casa. Simples assim, ele não tem anemia, está tudo bem. Os exames estavam dizendo isso, mas não era só isso. Eu lembro que eu deixei o meu filho na UTI, ele foi admitido no dia 27, por volta da meia-noite. E depois a gente foi levar ela para o leito e passamos na UTI para ela ver onde ele ficou. E fomos para o quarto. E ele ficou na UTI. No dia seguinte, a gente voltou à UTI, porque os pais têm acesso o dia todo. E ele estava bem, estava respirando bem. A médica pediu para tirar tirar ele do oxigênio. E a gente ficou um pouco aliviado. Saiu do oxigênio. Ele estava na luz, apenas chama de beliscaia, uma luz, só um foco de luz ali em cima dele, por conta da icterícia. Que icterícia, todo bebê nasce com icterícia, é uma coisa normal. Fica ali um pouquinho na luz, porque os órgãos ainda estão em processo e o fígado está se desenvolvendo. É natural que um bebê tenha icterícia ali, pelo menos 5 dias de vida. Só que quando a gente retorna, a gente vem para o quarto para tomar o café, e quando a gente retorna para a UTI, por volta de meio-dia, a gente já vê um movimento estranho. Estão tirando a incubadora dele para um outro canto. E as pessoas que ficavam lá com ele, são as técnicas que cuidam, fica com 3 bebês ali, ela disse, olha, ele vai para outro canto, porque é uma outra área, né? E ela não quis falar o que era, ela falou assim, o médico vai falar com vocês. Aí, irmãos, a gente já fica assim meio preocupado.
ele foi para médio alto risco. E o que era isso? É porque a icterícia do Mateus, ela deu, vamos lá aqui numeração, né, para você entender melhor, ela deu 10. 10, e o bebê de menos de 12 horas de vida, ele precisa fazer transfusão de sangue imediato. E ele já foi dizendo, olha, ele vai colocar um catéter pelo umbigo, e possivelmente a gente vai repetir os exames, e se continuar assim, ele vai fazer uma transfusão ainda hoje. E isso para nós já começou a nos destruir por dentro. Porque como assim um bebê de menos de 12 horas de vida vai conseguir suportar? Esse era o nosso maior temor. Um bebê consegue suportar um processo desse? E a gente já ficou ali apreensivo, e começaram a aumentar os focos de luz nele, já trouxeram mais dois beliscai que chamam, e colocaram ali uma luz intensa, e o exame da tarde deu 12. Mas só que o interessante da icterícia é assim, quanto mais o bebê vai envelhecendo em dias, aquele número ele vai perdendo eficácia. Exemplo, o Mateus tivesse 10 hoje, totalmente fora de risco, totalmente normal no padrão, para o caso dele, que é um caso de bebê vindo de mãe isoimunizada, né? Mas com 1 dia, 2 dias de vida é altíssimo. Então ele vai para o dia 29 com 12, e a médica disse assim, olha, se ele continuar assim, a gente não vai fazer. Então era sempre esse limite. Só que no dia 30 pela manhã, o exame feito, já deu 19. E o médico chegou para nós e disse, nós vamos fazer uma transfusão e um eco sanguíneo. A eco sanguíneo, irmão, transfusão de sangue é apenas ele receber sangue. Ele vai ficar recebendo sangue ali, para que possa melhorar o organismo dele, da anemia e da icterícia. Já o eco sanguíneo é a troca do sangue. É um processo que consiste que o médico ele vai trocando o sangue do paciente de pouquinho. Isso é lentamente, dura em torno, a dele durou 2 horas e meia. Consiste em um médico tirar por um tubo umas ml de sangue, e o outro médico injeta outro ml de sangue pelo outro tubo, ao mesmo tanto. E esse processo é lento, demorado, monitorado, e esse era um processo que a gente não queria que ele passasse, porque nós tínhamos muitas, como é que eu posso dizer, aflições quanto a isso. Por quê? Porque a temperatura do sangue tem que estar similar à temperatura do sangue que está no corpo, num ambiente com ar-condicionado. Os riscos de infecção são muito grandes. E aí ali também o processo, muito minucioso, são 3 médicos, enfermeiro e técnico, tudo ali em cima de uma criança, fazendo esse processo, tira, coloca, tira aqui, 10 segundos, coloca ali, e vai fazendo as anotações, olhando frequência cardíaca, olhando respiração, olhando pulso, e nós não estamos presentes nesse momento. Então assim, no dia 30, pela manhã, quando a gente soube disso, o Mateus já estava bem amarelinho, sabe, numa situação muito complicada, e ele precisaria ir para o centro cirúrgico, colocar um acesso central no pescoço, ou aqui na virilha, para poder refazer esse processo de eco sanguíneo. E quando foi, ele ficou em jejum, o bebê tinha que ficar em jejum, não podia comer, só no soro. Aí, irmão, você vê um bebezinho pequenininho, magrinho, com 3 dias de vida apenas, em jejum, de 6 horas. Quando meu filho foi para fazer o acesso, eu cheguei na hora, a Viviane ficou no quarto e eu fui na hora. E eu vi os médicos tirando ele da incubadora para colocar na outra, para levar para o centro cirúrgico. E o meu filho estava ali chorando. Ali, quando eu olhei para ele, eu falei, Senhor, só o Senhor para segurar essa criança, só o Senhor para dar sustentação a essa criança. Aí o anestesista chegou para mim e falou, é seu filho? Eu falei, sim. Ele falou assim, não se preocupe não, vai dar tudo certo. Eu disse, amém. Amém. Você quer ir com a gente? Eu falei, não. Eu não vou aguentar, não. Mas ele disse, vai ser rápido.
A gente vai colocar o acesso nele, ele vai voltar. E eu voltei para o quarto. E a gente só fazia duas coisas no quarto, irmão. Chorar e orar. Chorar e orar. Só isso, mais nada. E a gente voltou para o quarto e eu falei, levaram ele para colocar o acesso. Vamos orar aqui, né? Que Deus abençoe lá. É uma cirurgia, irmão, ele recebe anestesia e tudo, né? E colocaram o acesso nele e ele voltou para a UTI com esse acesso no pescoço. E foi para um incubador especial para preparar a questão da transfusão. Primeiramente ele receberia o sangue e depois ele fazia esse eco sanguíneo. E isso aconteceu no dia 30, no comecinho da noite já. A gente veio para ver a chegada dele. E nós não podíamos chegar mais perto do berço. A gente já ficava assim, uma distância como daqui, a primeira fileira. Não, mais um pouco mais distante. Como daqui ali no final da igreja, a gente ficava assim de longe, olhando. E quando estava lá aquela correria para organizar o sangue e tudo, aí a Viviane estava sentado, eu estava em pé, e a gente estava orando sempre orando. Não tinha um minuto que a gente não tivesse falando com Deus de alguma forma. Eu lembro que esse é um momento muito marcante para nós, porque na hora que estavam pegando ali a bolsa de sangue para colocar, para ajeitar, eu senti como se o chão balançasse nos nossos pés. Não era um barulho, não foi um barulho, foi uma sensação de tremor no chão. E eu olhei assim para a Viviane, como assustado. Eu falei, tu sentiu? Ela disse, senti. E imediatamente eu olhei para as pessoas que estavam no UTI, estava tudo normal. Pela sensação que eu senti, as pessoas tivessem sentido, tinham se assustado. Aí eu olhei assim para as pessoas, tudo normal, como se não tivesse sentido nada. E eu lembro que tem um relógio assim, eu olhei para o relógio, era 15 para as 7, era o momento do louvor aqui. Aí eu falei até para ela, isso deve ter sido os anjos que chegaram para ajudar ele, porque era no exato momento que iam colocar o sangue lá para ele, por um processo complicado que a gente não sabia o resultado, não davam garantia para nós. Eu lembro que eu falei para o médico, doutor, só resolve um processo desse. Ele muito seco falou assim, geralmente não. E a gente ficava pensando, só Deus para dar sustentação a essa criança. E quando terminou, a gente saiu, que iam começar o processo da transfusão. E eu lembro que eu liguei depois para uma das minhas irmãs e perguntei, no momento do louvor, foi feita alguma intercessão pelo Mateus? Ela disse, foi. E eu perguntei, quais foram as palavras? Ela falou, eu não vi, que eu estava lá fora, na portaria. E Deus querendo confirmar no nosso coração, Ele agiu ali. No mesmo momento, a Viviane recebeu um vídeo da irmã Rosinha, que tinha uma intercessão no louvor da diaconisa Esther, justamente pedindo para os anjos do Senhor visitar o nosso filho. Naquele mesmo momento, eu creio que ele recebeu a visita do Senhor. E nós não temos nem dúvida, porque quando Deus age, Ele não deixa dúvida. Só nós sentimos a presença do Senhor ali, mais ninguém. E Ele chegou de uma forma que nós pudéssemos sentir fisicamente, não somente espiritual. Como quem diz, nós chegamos, eu cheguei, o processo é comigo, eu vou tomar a frente disso.
E na transfusão do Mateus, irmãos, e na eco sanguíneo dele, a gente tem um relatório lá em casa de todas as infusões e retirada de sangue. Em nenhum momento essa criança teve alterações do sinal vital. Em nenhum momento ele teve um batimento menor ou maior além do normal, que é o chamado de alguma intercorrência. Ele passou 2 horas trocando sangue, 80% do sangue dele foi trocado. E em nenhum momento ele teve intercorrência, em nenhum momento ele passou mal. Para a honra e glória do Senhor Jesus, nós cremos que Deus agiu ali nesse processo para dar livramento a ele. Eu sempre digo para ela, foi o Senhor que fez todo o processo de transfusão dele ali naquele momento. Tem um vídeo do momento da oração, infelizmente não tem um áudio. Tá? Foi nesse exato momento aí, irmãos, que o Senhor enviou os seus anjos para auxiliar ali o Mateus no momento que ele mais precisava do auxílio do Senhor. E o interessante, irmãos, que esse louvor, a Esther mandou para mim antes de acontecer. E ela disse que estaria levantando o clamor para ele aqui na igreja. E aí a gente vê como é importante a oração da igreja. Como o Senhor escuta quando os irmãos se reúnem em oração. E ali o Senhor visitou realmente o Mateus. Foi tão assim, irmãos, inesperado, que ele sentiu impacto mais do que eu. Por quê? Porque eu estava sentada. Eu estava sentada olhando aquela bolsa de sangue sendo colocada no meu filho. E ele chega e se balançou. E ele, Viviane, tu sentiu isso? Eu senti. Não foi no mesmo impacto que ele sentiu, mas eu senti porque eu estava sentado. E o interessante é que a gente olhou ao redor e todo mundo estava fazendo a mesma coisa. Ninguém sentiu, estava todo mundo agindo da mesma maneira, fazendo os seus afazeres. E nós ali sentimos, e ele olhou para o relógio naquele exato momento, e ele disse, os anjos acabaram de chegar aqui. E quando a Rosinha enviou o vídeo mostrando, a Esther fala sobre isso. A Esther fala para os anjos visitarem ele ali naquele lugar. E a igreja estava intercedendo por ele. E ali realmente o Senhor visitou o nosso filho. Eu creio, ele só tinha 3 dias, irmãos. 3 dias de vida. Se vocês verem a foto dele, bota aí a foto, Lívia. Ele perdeu muito peso na UTI, irmãos. Se vocês percebessem, amarelinho do rosto, estava no corpo todo, sabe? Ele estava bem magrinho, tão magro que chega a dar para ver. Eu disse, meu Deus, uma criança dessa não vai suportar isso. Não vai suportar uma transfusão. Não vai suportar essa questão de tirar e colocar sangue. E a gente já tinha visto testemunho de outras pessoas, outras mães, dizendo que o filho dela passou por isso e ele não resistiu, ele morreu. E eu disse, Senhor, guarda o meu filho, para que ele não aconteça isso com ele. E essa mãe, ela disse que entrou, eu entrei, gestante, eu tive o meu filho e eu saí com ele num caixão. Irmãos, isso é muito doloroso.
E eu disse, Senhor, eu sei que o Senhor vai guardar ele, e ele vai passar por esse procedimento, e ele vai ser um testemunho vivo do Senhor, do milagre a qual o Senhor operou na vida dele, porque foi um milagre. Até para os médicos. Chegou um médico para mim e disse assim, eu estava no dia da... Como é o nome? Exsanguínea dele. Tinha 3 médicos. Mas eu te digo uma coisa, para Deus nada é impossível. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Isso um médico falou para mim. No dia da alta dele, ele disse, eu até procurei vocês. No dia que terminou a exsanguínea dele, para dizer para vocês que tinha dado tudo certo. Mas eu não encontrei vocês. Porque aí ela fala assim, porque nós estávamos ainda no internamento. Isso, a no gente domingo, que essa é uma parte até que Deus, a mão de Deus naquele ambiente foi tão grande que, como ela teve parto normal, na quinta-feira à noite, ela teria que sair no máximo até a sexta-feira à noite, ou até o sábado de manhã. E nós estávamos pensando, como é que a gente vai fazer para ficar mais um tempo aqui? E o médico chegou para nós na sexta-feira de noite, ele perguntou assim, vocês querem ir embora quando? Hoje ou amanhã? Aí a gente quer ir amanhã. Pois eu vou providenciar aqui que vocês fiquem mais um pouco. E assim foi, irmão, um médico chegava e dizia, o outro chegava e aumentava a alta dela, e assim de sábado, que a gente deveria ter saído sábado de manhã, a gente ficou até segunda-feira de noite, ali com o nosso filho mais presente, para que a gente pudesse sentir essas coisas e ver mais de perto, essas experiências que a gente teve com Deus, nós não teríamos se não tivéssemos ali, né? Como ela falou, então, nós dissemos para as enfermeiras, olha, a gente vai ficar aqui até o final da exsanguínea dele. Só que demorou muito o sangue da exsanguínea chegar. Chegou primeiro o sangue da transfusão, ele fez a transfusão de 6h30 até as 9h, e a exsanguínea, o sangue demorou a chegar, mas a gente ficou ali no pé da porta da UTI, até esse sangue chegar. 1h30 da manhã o sangue chegou. E a gente disse, olha, vai começar e a gente vai ficar aqui até o fim. Só que a gente não aguentou ficar. A gente retornou para o quarto e fomos orar e dizer, Senhor, é contigo. Os teus anjos estão lá e vão fazer o melhor por ele. Aí o médico disse que quando terminou, 5h da manhã, nos procurou e nós não estávamos mais lá fora, porque a gente tinha ido para o quarto. Mas como até o médico falou, é um milagre, porque, irmãos, é um procedimento muito complicado, muito sensível, qualquer coisa pode dar um problema. Uma criança muito pequena e frágil pode vir a óbito por qualquer coisa. E essa era a nossa angústia ali naquele lugar. Mas não termina por aí, irmão, porque tem um processo de recuperação e a gente vai ficar ainda ali mais uns dias acompanhando o Mateus. E no dia 31 de manhã, na segunda-feira, logo após ele ter passado por esse procedimento, ao final ele faz uma coleta de sangue a cada 6 horas. E na primeira coleta de sangue que fizeram, ainda estava muito alta a icterícia dele, estava dando 18. E esse resultado a gente teve acesso às 10 horas da manhã do dia 31. E a médica disse, olha, quando for meio dia a gente vai fazer outro exame. E fizeram meio dia, continuou dando 18. E ela falou para nós, ele vai retornar para fazer o exsanguíneo, porque está dando muito alto ainda, e a gente vai preparar o pedido do sangue para ele fazer. Aí eu falei, doutora, mas a senhora não vai esperar mais um pouco? Essa criança está quase 36 horas sem se alimentar. Eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, libera a dieta dele, e à noite, quando o exame sair, se porventura der alto, a senhora corta a dieta e pede para ele fazer um novo acesso, porque o acesso do pescoço deu um problema e retiraram, e é um processo cirúrgico, né? Tiraram o acesso, e para fazer outro é outra cirurgia, e teve até uma discussão com o cirurgião, porque ele não queria fazer, porque ele tinha acabado de fazer um, e deu problema, e ele não queria fazer o outro. E eu falei para ela, vamos liberar a dieta dele, que ele está aí, uma criança nesse estado, sem comer há quase 2 dias, por conta dos processos que tinha que passar. E assim ela fez, ela liberou a dieta dele, ele voltou a se alimentar, de 1h da tarde até meia-noite ele se alimentou.
E a gente passou por um momento doloroso, porque chegou a hora de vir para casa. Dia 31 à tarde, 7 horas da noite. A gente tinha 2 resultados não favoráveis. E um outro exame ia ser feito 6 horas da tarde. E a gente veio para casa sem o Mateus. E vocês não imaginam, irmão, esse processo, o quanto é doído. A gente tem que se despedir do nosso filho ali naquela UTI e chegar em casa sem essa criança, com tudo preparado, com o bercinho, com as roupas. E eu vinha preparando ela. Também sem preparação. Minha filha, a gente vai voltar, ele vai ficar aqui uns dias. E é dessa forma que Deus vai agir na vida dele. E a gente veio e chegamos em casa no dia 31, sem o Mateus. E a gente falou com a irmã Rosânia, que era a pessoa que nos auxiliava, para a glória de Deus, nesses exames. Por quê, irmão? Porque nós não tínhamos acesso aos exames na UTI. Os médicos vinham falar com a gente uma vez por dia, e já vinham com o seu diagnóstico pronto. Era um choque para nós. E a irmã Rosânia, ela entra como um alívio, porque a gente já se preparava antes, porque os médicos iam dizer, porque a gente tinha os resultados. E a gente, irmã, ele fez um exame às 6 horas, se a senhora puder depois dar uma olhadinha no resultado para nós. E eu lembro que a gente chegou em casa 8 horas da noite, e ela nos enviou o resultado do exame, e no exame do dia 31 à noite, tinha dado 19 novamente. E eu falei para a Viviane, vão colocar um novo acesso nele, porque deu muito alto de novo. E isso era o que a médica tinha dito que ia fazer. E a gente foi dormir no dia 31, totalmente por dentro, assim, devastado. E oramos a Deus assim, Senhor, nós não entendemos o que o Senhor vai fazer na vida do Mateus. E, sinceramente, nós não temos noção. Mas eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível, não há impossível para o Senhor. E uma troca de sangue, trocar o sangue de uma criança, curar, para o Senhor não é nada. E o Mateus está entregue nas tuas mãos, hein? Entregamos o nosso filho em tuas mãos mais uma vez, Pai. Que se for preciso ele passar por isso, que o Senhor seja com ele novamente. E fomos dormir, irmãos. E nós voltamos no dia 1º, na terça-feira, e eu sou acostumado a ir para lá, já há alguns meses, a gente vai toda semana, mas eu errei o caminho 2 vezes, de tão tenso que nós estávamos. Eu entrei 2 vezes em ruas erradas e me perdi, sabe, de tanta tensão de chegar lá e ver como é que estava. Irmão, a porta da UTI é a porta da aflição. Você não, assim, sai de casa com o coração pequeno, indo apertando, e até chegar naquela porta para você abrir, e olhar para o seu filho. Os pais entram lá, irmão, e a primeira coisa que eles olham é na direção da incubadora. A gente ficou observando isso, não tem como, é uma aflição muito grande. E quando a gente chegou lá no dia 1º, nós encontramos o nosso filho todo cheio de acesso. Nos 2 braços tinha acesso, na coxa o acesso central. E falamos com o médico, e ele disse, olha, a gente vai providenciar o sangue para uma nova transfusão, mas eu pedi um exame agora pela manhã, às 6 horas, para confirmar. O da noite tinha dado 19, mas a gente vai tirar uma contraprova novamente antes de pedir o sangue. E eu lembro que eu pedi para a irmã Rosânia, a gente sempre recorria à irmã Rosânia. Irmã, ele fez um exame. Se a senhora puder ver aí, para nós. E quando foi 10 horas da manhã, aproximadamente, o resultado saiu, irmãos. E tinha dado 19, e a transfusão era certa. Mas, pela glória de Deus, o resultado deu 11. Baixou muito, além do esperado. E eu lembro que eu comecei a chorar naquela UTI, e o médico, meu filho, vai lá para a capela, saia daqui. Me tirou da sala, me tirou da UTI,
E eu fui lá para uma capelinha que tinha, que era o nosso segundo refúgio ali. Tem uma foto da capela, irmãos, que nós olhávamos para essa cruz e dizia assim: essa cruz está vazia, porque aquele que deu a vida, que levou nossas dores sobre si nessa cruz, Ele ressuscitou, e Ele vive para todo sempre, e eu creio que Ele tem poder para fazer tudo e muito mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia, Jesus. Existe essa cruz lá, ao lado tem um outro santo, mas nós focávamos na cruz, que essa cruz era a única que estava vazia, e nós olhávamos para ela e dizíamos: Senhor, nós confiamos em Ti, e nós só temos o Senhor para nos socorrer. E agora eu lembro que eu mandei um vídeo, um áudio emocionado para o grupo, dizendo que tinha baixado para 11, e foi descartado, tanto uma nova transfusão, como eco sanguíneo naquele dia. Tiraram o descarte, tiraram os acessos dos braços, deixaram só o acesso central, que ele ficou por alguns dias para tomar uma medicação. E aí, nós passamos aquele dia mais aliviado, e ele passou a fazer esse mesmo exame a cada 12 horas. E viemos para casa, na noite do dia 1º, e na manhã do dia 2, ele estava para fazer um novo exame. Aliás, na noite do dia 1º, ele fez um novo exame, que a gente só ficou sabendo no dia 16, no dia 2. E nesse outro exame, que ele fez, depois do que deu 11, voltou a subir de novo. Deu 16. E o icterícia, irmãos, as pessoas muitas vezes nos perguntavam, mas é uma coisa tão simples, todo bebê tem, é só ficar na luz, é só pegar sol, mas existem vários tipos de icterícia. A icterícia do Mateus, ela não era uma icterícia fisiológica, por conta de os órgãos ainda estar em processo de amadurecimento. A icterícia do Mateus era causada por um agente, anticorpos da mãe dele, que estavam no sangue dele. Esses anticorpos, eles quebram as hemácias, eles destroem os glóbulos vermelhos, e daquela sujeira tem a bilirrubina, que é uma coisa que a gente nunca imaginaria pronunciar. Então a bilirrubina, irmão, ela vai, que é a substância que dá essa cor amarelada, ela pode causar demência, ela pode causar surdez, ela pode causar tudo quando ela fica ali no sangue, e se ela subir para o cérebro, ela causa, a criança fica vegetando praticamente. Então esse era o maior medo dos médicos, essa icterícia muito alta. E por conta de os agentes estar destruindo o sangue dele, ainda dentro do corpo, que vieram da mãe dele, pelo cordão umbilical, esses anticorpos, eles estavam presentes ali. Mesmo depois da transfusão e da icterícia, ainda restou anticorpos ali. Então, eles, como diz, eles estavam hemolizando, quebrando hemácias e gerando tanto a anemia quanto a icterícia. Então, era um exame que podia dar alta e podia dar baixa a qualquer momento. Então, deu 16, aí voltou, nós voltamos a sentir angústia. Por conta dessa sobe e desce desses exames, possamos sentir angústia. E eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que sentir angústia não é pecado. O crente, ele pode passar por aflição. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflição. Sentir angústia não é pecado. Agora, pecado é você esquecer que tem um Deus bem presente na angústia. E nós sempre críamos que o Deus estava ali conosco. Em meio à angústia, o Senhor era presente. Nós nunca esquecemos disso. Então, a Viviane chegou para mim e disse: se tiver de fazer logo, se tiver de subir mais, que Ele faça logo isso, para a gente acabar com esse momento de sofrimento, tanto nosso quanto dele. A coisa mais terrível era ver meu filho chorando ali para tirar sangue, irmão, de uma criança recém-nascida. Fica espremendo para tirar uma gotinha de sangue. A criança chora. É um sofrimento muito grande, tanto para a criança quanto para os pais. E a gente estava cansado de ver o nosso filho assim. E dizemos: Senhor, se for para fazer outro, que seja. Mas se não for, entra com providência mais uma vez na vida do Mateus, que foi no dia 2 que deu 16. Interessante, irmãos, que nesse dia
no dia 16, 2. no dia 2, mostra aquela foto que ele está dentro da incubadora. Não, a Coberta. outra. Coberta. Outra. Que não dá para ver direito, eu acho. Pronto. O nosso filho, ele estava assim. Todas as crianças estavam numa incubadora fechada. O Mateus, ele estava numa incubadora aberta, não é nem uma incubadora, né? É um bercinho aberto, com luzes embaixo, luzes em cima dele, somente de fralda. Estava com uma viseirazinha nos olhos, por conta da luz, e uma touquinha. E as técnicas de enfermagem colocavam esses panos em cima, por conta do frio. Porque ele sentia frio. E embaixo ali tinha tipo um colchãozinho de gel. E esse colchãozinho, irmão, ele é frio. Ele é gelado. E eu olhava para o meu filho daquela forma e eu dizia, Senhor, por favor, tira ele dali. Não permita que meu filho fique assim, porque ele pode ter hipotermia. Todo tempo elas iam lá tirar a temperatura para ver como é que estava. Por conta que ele era aberto. E lá tem ar-condicionado. Então, eles não tinham o que fazer. O que eles poderiam fazer era colocar esses panos em cima para ele ficar mais aquecido. Mas, mesmo assim, ele não estava aquecido. Sempre elas iam lá, vigilante, olhando a temperatura dele para ver como é que estava. Não, ainda está muito baixo. E botava mais pano, procurava pano mais quente para colocar nele. E eu dizia, Senhor, por favor, tira pelo menos o meu filho desse lugar. Coloca ele numa incubadora quentinha, como os outros estão. E nesse dia, a Rosinha mandou uma mensagem para mim. E no meio dessa mensagem dizia assim, o nosso Deus é um Deus de milagres. E à noite, quando eu cheguei em casa, eu orando ao Senhor, não tinha mais palavras. Eu só dizia, Espírito Santo de Deus, intercede por mim, porque eu não tenho mais forças. E eu lembro que eu recebi outra mensagem de uma irmã de outra igreja, e ela disse assim, veja o milagre. E pouco tempo depois eu recebi outra, da Sulamita, que dizia, o milagre já começou. Irmãos, e ali eu chorei, me derramei mais ainda na presença de Deus, porque eu sabia que Deus ia tirar meu filho dessa situação. E o interessante é que foi justamente onde ele fez outro exame, que esse exame, a irmã Rosânia não passou logo para nós. Irmãos, eu estou rindo porque Irmãos, assim... foi... Acho que a irmã Rosânia lembra. Nós passamos dia. a quarta-feira, aliás, passamos a quarta-feira com esse exame de 16. 16 para 19 é um pouquinho. E 19 ele passaria por outro processo. E aí é imediato, eles não esperam muito, porque pode subir mais. Viemos para casa com esse resultado de 16 na noite de quarta-feira, do dia 3, do dia 2, né? Dia 2. E falei, irmã, tem um exame aí, se a senhora puder olhar de novo. Nós já estávamos em casa. Estávamos em casa. O resultado tinha saído. E o que acontece? A irmã, depois de 8 horas, não viu mais o WhatsApp. Não mandou as informações para nós. E nós ficamos numa aflição de noite. Fomos dormir, só Deus sabe como. Era o teste cardíaco que nós precisávamos para saber que o nosso coração estava bom. Quando foi 5 horas da manhã que a gente se levantou para sair, a irmã mandou uma mensagem. E de 16, o exame tinha baixado para 6. E a gente glorificou a Deus ali, 5 horas da manhã, alegre, chorando, glorificando a Deus. Amém, Jesus. E saímos tão felizes no rumo daquela UTI. E quando nós chegamos lá, já tinham tirado boa parte da luz dele. Ele já estava num berço sem esse Irmãos, processo aí.
Eu tinha orado no dia anterior e tinha recebido as mensagens. Quando eu cheguei no outro dia, o meu filho não estava mais assim. Aleluia, Jesus. Ele tinha saído desse estado. Só tinha uma luz nele, uma. E eu disse, Senhor, muito obrigado, porque eu já te agradeço, porque meu filho não está mais dessa forma. Imediato a médica veio e tirou a outra luz. Vamos tirar tudo dele. Tirou tudo e deixou ele bem quentinho, aquecido. Aleluia. E eu disse, Senhor, muito obrigado. Agora meu filho está quentinho. Agora eu fico mais aliviada. Que eu não via mais ele dessa maneira. Eu via ele quentinho, num lugar mais aconchegante para um recém-nascido. Interessante, ele passou os 5 primeiros dias nesse processo, cego, ele não pode abrir o olho. E toda vez que iam alimentar ele ficava com o olho aberto, porque tiravam para alimentar. E quando colocavam de novo, era terrível. Ele queria ficar, olha, ele ficava assim com a cabeça querendo ver e não conseguia ver. Ele se agoniava. E a gente ficava mais agoniado ainda por conta disso. Mas graças a Deus depois... Lembrando que do dia 27, que eu peguei o Mateus nos meus braços, o outro dia que eu peguei ele foi nesse dia, do dia 3. Do dia 27 até o dia 3, eu não peguei no meu filho. Então, isso é muito angustiante para uma mãe. Você vê o seu filho nesse estado, sem poder tocar nele, sem poder segurar ele nos seus braços. Mas nesse dia 3, para a glória do nome do Senhor, eu segurei novamente o meu filho nos meus braços. Aleluia, Jesus. Continua. Mas ainda não acabou, irmãos. Ainda tinha uma hemocultura que tinham feito, porque quem passa por esse processo de receber sangue de terceiros, ele passa por um processo de saber ali se vai acontecer alguma infecção. Eu até tinha postado lá no grupo da igreja. E esse resultado ele sai com 5 dias. E mesmo depois desse processo todo, que a gente esperou, e saiu o resultado no sábado. Sábado foi dia 5. E a hemocultura do Mateus deu negativo para todo tipo de bactéria, todo tipo de agente infeccioso. Aleluia, Deus. E a partir dali a gente ficou na expectativa da alta dele. Mas precisaria concluir o 7º dia de antibiótico, porque desde o começo que terminou as transfusões, ele começou o antibiótico, já para evitar que, se porventura surgisse alguma bactéria, já estava encaminhado um tratamento. Então esperamos terminar os 7 dias, que terminou no dia 7, e no dia 7 o Mateus recebeu alta, e a gente conseguiu trazer o nosso filho para casa, e começou o acompanhamento com o pediatra de imediato, por conta dessa questão do sangue. E por último, agora, no final da semana, a anemia dele voltou. Era uma coisa que não preocupava os médicos lá na UTI, não era a anemia a preocupação dos médicos, e sim a icterícia. Mas a anemia voltou, de forma lenta, e voltou, e no final de sexta-feira agora, as hemoglobinas dele baixaram muito, muito. E o médico falou, olha, ele vai precisar fazer uma transfusão. Isso aqui é inevitável. E a gente disse, Senhor, de novo, voltar para a UTI, mais uma vez. E a gente ficou ali no Ana Lima esperando a ambulância aí, e ficou orando por ele, e a ambulância demorou, e a gente se estressou, mas mesmo assim ficamos orando por ele. Eu sei que 8 horas da noite nós estávamos dando entrada novamente na UTI com o nosso filho, para fazer uma nova transfusão, agora por conta da anemia. E a gente voltou a apresentar ele a Deus e à igreja, pedir oração novamente, para que o processo desse tudo certo. E para a glória de Deus, o Mateus ontem ele começou a receber o sangue por volta de 1 hora da tarde. E todo esse processo, irmão, ele é bem acompanhado, fica um enfermeiro ali no leito dele. A cada minuto ele vai olhar todo o processo, frequência cardíaca, respiratória. Durante as 2 horas de transfusão que ele passou, tem todo um protocolo a ser seguido pelos enfermeiros e pelos médicos.
E graças a Deus o processo todo foi sem intercorrência novamente. Não houve nenhuma alteração de nada dos batimentos, sinais vitais dele. E depois disso ele fica 24 horas em observação para alguma coisa adversa que venha acontecer. E terminou agora, meio-dia, às 24 horas da nova transfusão dele, e nenhum sinal de complicação apareceu nele. E eles deram alta para o meu filho hoje, 11 horas da manhã. E nós chegamos em casa hoje, 2 horas da tarde, estavam nesse processo. A gente vai hoje contar, vamos levar o bebê que saiu agora há pouco da UTI para contar o testemunho. E você pode até dizer, irmão, mas o bebê acabou de sair do hospital, já está aqui. Eu não creio que haja um lugar melhor para ele estar do que na casa do Senhor, agradecendo o Senhor por tudo que o Senhor fez na vida dele e por tudo que o Senhor ainda há de fazer na vida dele. E eu quero agradecer aqui à igreja que orou, aos irmãos que nos apoiaram em oração, e dizer que continue orando pelo Mateus. Ele vai continuar sendo acompanhado, ele vai passar pelo médico especialista de sangue para saber a origem dessa anemia. Porque assim, por conta dessa imunização, ele vai precisar ser acompanhado ainda, pelo menos por 1 ou 2 anos, para que possa ser restabelecido. E a gente pede que os irmãos sempre coloquem o Mateus em suas orações, para que o Senhor venha concluir a boa obra que o Senhor começou na vida dele. E nesse momento a gente agradece a oportunidade, e eu quero aqui deixar uma informação para meus irmãos. Agora pela manhã, a minha mãe deu entrada no Hospital do Coração. Ela sofre de insuficiência cardíaca grave, faz hemodiálise, não estava mais conseguindo fazer por conta do coração crescido. E nesse momento ela está lá no Hospital do Coração, já passou por alguns procedimentos, e muito possivelmente passa por um cateterismo ainda hoje à noite. E essas aflições vêm sobre as nossas vidas, esses turbilhão de emoção, mas a gente permanece firme e crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu peço que os irmãos orem pela minha mãe, para que o Senhor venha abençoar lá todo o processo dela, e que logo ela se restabeleça e volte para casa em nome de Jesus. E aqui eu agradeço a oportunidade, peço perdão pelo tempo, em nome de Jesus. Muito obrigado, graça e paz a todos.